Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula de antropologia, que é o nosso módulo 22. E nesta aula nós vamos falar especificamente sobre a criação do homem. Na nossa apostila, na página 10, nós vimos a criação do homem. E se destaca aí que no Antigo Testamento, lá nos capítulo 1, nós vamos encontrar dois verbos que vêm da língua hebraica, que essas duas palavras são usadas para designar a ação criadora de Deus. Quais são esses verbos? Bara e asa. Destaca isso aí na sua apostila, como eu vou fazer aqui, ó. Bara e asa, os verbos bara e asa. Eles são usados para designar a ação criadora de Deus. Mas há uma pequena diferença, sutil diferença, entre o verbo bara e o verbo asa. Veja, no versículo 1, a ideia da criação exclui materiais já existentes, podendo então dizer-se que as coisas foram produzidas do nada. Mas nos versículos 21 e 27, nada obsta que se tenha utilizado materiais pré-existentes. O principal é sublinhar o significado de bara, que apenas supõe a produção de um ser completamente novo que antes não existia. Veja bem, o verbo bara, ele traz a ideia de algo totalmente novo que não tinha nada antes igual. Não havia nenhum material pré-existente para criar essa novidade, né? Assim foi criado o sol, a lua, foram criados os animais. Só que no verbo asa, existe sim, olha só, a palavra asa pressupõe diretamente a utilização de materiais existentes para a formação de uma nova criação. No caso do ser humano, o homem foi feito. Por isso que a maioria dos teólogos, dos linguistas, eles dizem que a palavra bara significa criar e a palavra asa significa fazer, pegar um material já existente e fazer uma nova criação, né? Então, no caso do homem, ele foi criado ou feito, formado de materiais que já existiam. E nós vamos já falar sobre isso. E bara era um verbo que designava a criação de algo totalmente novo, sem nenhuma material pré-existente, nem a utilização de nenhum outro material que existia. Vamos aqui, o modelo da formação humana, diferente de toda a criação divina, presta bem atenção nisso, diferente de todas as outras coisas criadas, que foi feita sob uma ordem e um processo automático de produção. Todas as coisas criadas por Deus foram criadas por uma ordem. Haja luz, haja luminares, haja separação da terra, separação das águas. Tudo era uma ordem e um processo automático, as coisas eram criadas. Já o homem foi feito por um processo diferente, personalizado, direto da ação e propósitos divinos. Diferente de tudo que Deus criou, o homem teve um processo diferenciado, uma coisa mais detalhada, uma coisa mais personalizada. Foi um trabalho pessoal de Deus, não uma ordem. Deus não disse, levanta, haja seres humanos da terra. Não, ele disse para os animais, a terra produz animais, as águas produzam aves, mas no caso do homem, houve uma ação direta, pessoal, detalhada. O versículo 26 de Gênesis traz a declaração-chave, façamos o homem. Gênesis 1:26. Essa declaração, ela revela algumas coisas muito especiais na criação do ser humano. A primeira delas, a primeira coisa revelada é a pluralidade divina. O verbo está no plural e isso revela, identifica a trindade divina. Ou seja, na criação do ser humano
houve uma ação direta do Deus Trino, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem. Façamos o homem. Não foi a participação dos anjos, não. Anjos não têm poder criativo. Anjos não têm poder criador. Esse façamos se referia exclusivamente à Trindade divina, né? Que participou ativamente, que foi o autor e o criador da formação humana. O homem é feito desse modelo divino da Trindade. Por isso nós vamos ver a estrutura, a natureza do homem tem muito a ver com a Trindade divina. A segunda revelação foi o envolvimento pessoal. A primeira pessoa da declaração demonstra um envolvimento pessoal e direto do próprio Deus. A primeira pessoa no plural, né? É Deus pessoalmente parando para fazer o homem, para fazer o homem. Aí nós vamos para um método dessa criação do homem, um boneco de barro ou um pó da terra. Outro aspecto interessante da criação do homem é a descrição do uso do pó da terra para fazer o primeiro homem. Deixa eu subir aqui para você me acompanhar. Para fazer o homem. É a descrição do uso do pó da terra, né? Alguns acreditam que Deus fizera um boneco de barro e depois lhe transferiu vida e transformou em um corpo com toda a sua complexidade. Entretanto, existe a possibilidade de Deus ter retirado, olha só, retirado do pó da terra todos os elementos químicos e formado um corpo para o homem, assim como Deus fez na visão de Ezequiel 37. Lembra do vale de ossos secos? Deus ordenou e veio carne, veio veias, veio sangue, veio ossos e formou os corpos. Depois veio o vento e deu vida àquele exército, né? Então Deus pode ter, amados e queridos, ter tirado do pó da terra os elementos químicos para fazer o corpo humano. Isso não deixa de ser um grande milagre. Fazer um boneco e fazê-lo se transformar num homem é um milagre, mas também tirar os elementos químicos do pó da terra, ordenar o carbono, ordenar o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio para formar ossos, carne, sangue estarem ali sem vida ainda, é também um grande milagre, não é verdade? E considerando a composição química do corpo humano, é possível afirmar que quase 99% de toda a massa de um ser humano padrão é composta por apenas 6 elementos químicos distintos. Os 6 principais elementos da formação do corpo humano é o oxigênio, o carbono, o hidrogênio, o cálcio e o fósforo, né? Quer dizer, tudo isso está presente na argila, no pó da terra, e que Deus pode ter pego isso e ter feito o corpo, ter feito as veias, ter feito os ossos, ter feito os órgãos e depois soprado em suas narinas. Semelhante a Jesus, o último Adão, Deus tomou dos elementos químicos de Maria e fez um corpo para Jesus. Está lá em Hebreus 10, versículo 5. Corpo me preparaste. Esta informação leva-nos a considerar a constituição do ser humano, que passaremos a estudar agora a natureza do homem. Então, só para destacar, né? Destacar que quando a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, não necessariamente significa que ele fez um boneco e depois soprou nas suas narinas para que ele se transformasse num corpo, no sangue, em veias e ossos. A Bíblia deixa entender que Deus fez o corpo do homem e soprou nas suas narinas para lhe dar vida. Aí a gente compara com Ezequiel 37 e percebe que isso Deus fez novamente na visão do profeta Ezequiel. A natureza do homem. Ao estudarmos as partes constituintes da natureza do homem, desejamos reiterar que cremos ser o homem o resultado de uma criação especial de Deus. E é assim que consideraremos toda a constituição do homem como vindo da parte de Deus, né? Qual é a natureza? Existem algumas teorias sobre a natureza do homem, teorias teológicas
teorias doutrinárias. A primeira delas é a teoria monista. O que a teoria monista ensina? Eles argumentam que os vários componentes dos seres humanos descritos na Bíblia perfazem uma unidade indivisível e radical. A dificuldade do monismo, obviamente, é o fato de não deixar lugar para um estado intermediário entre a morte e a ressurreição física no futuro. Esse ponto de vista monista discorda de numerosos textos bíblicos. Jesus também faz clara referência ao corpo e à alma como elementos divisíveis quando adverte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Portanto, veja bem, a teoria monista diz que é impossível separar a parte espiritual da física e quando morrem, morrem todos. É uma ideia monista radical, né? Mas contraria as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, as palavras do Novo Testamento, que faz uma distinção muito clara entre a parte espiritual e a parte física. Portanto, vem a segunda teoria, é a teoria dicotomista. O que ensina a teoria dicotomista? Você vai grifar aí, vai destacar dicotomista. Dicotomista ensina, dicotomista significa duas partes ou duas divisões. Esta teoria é seguida por um grande número de teólogos, entre eles os calvinistas, que o homem se compõe apenas de duas partes ou duas divisões: a material, o corpo físico, e a espiritual. Mesmo sobre esta teoria dicotômica, há pontos de vistas diferentes. A corrente mais forte da teoria dicotômica é a que considera o homem composto de duas substâncias, a material e a imaterial. Alma e espírito são, nesta teoria, a mesma coisa. Quer dizer, os dicotomistas fazem a distinção da natureza humana apenas em físico e espiritual. A alma e espírito são sinônimos, são as mesmas coisas, segundo esta teoria. E ela vai se colidir com o ensino da Bíblia que nós vamos ver agora. Nós cremos que a Bíblia Sagrada ensina a teoria tricotomista. A palavra tricotomista significa três partes ou três divisões. Esta teoria acredita que o homem é formado por três partes distintas: corpo, alma e espírito. A palavra de Deus não divide o homem em duas partes, isto é, alma e corpo. Ela trata o homem antes como sendo tripartido, espírito, alma e corpo. Assim nós vamos ler em 1 Tessalonicenses 5:23. Veja só: o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bastava essa passagem para deixar bem claro que a estrutura humana, a natureza humana era tripartida ou composta de três partes. Outras porções das Escrituras fazem a mesma diferença entre espírito e alma. Se lermos Hebreus 4:12, dirá assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É muito importante dizer uma coisa aqui: alma e espírito, elas estão unidas de uma maneira muito profunda, porque o espírito está mergulhado na alma e a alma no espírito. Não podem, na prática serem divididos, mas a palavra de Deus consegue perceber a distinção de funções, a distinção de atividades, a distinção de propósitos da alma e do espírito. Se a Bíblia Sagrada faz a divisão de corpo, alma e espírito, nós não podemos aceitar nem o monofisismo e nem a teoria dicotômica. Nós precisamos aceitar a teoria, a doutrina da tricotomia humana. Quais são então as funções do corpo?
da alma e do espírito. É através do corpo físico que o homem entra em contato com o mundo material. Portanto, podemos classificar o corpo como aquela parte que nos dá consciência do mundo à nossa volta. A alma inclui o intelecto, que nos ajuda no presente estado de existência, e as emoções que procedem dos sentidos. Visto que a alma pertence ao próprio ego do homem, a sua própria identidade pessoal revela a sua personalidade. Ela é denominada a parte da autoconsciência. O espírito é aquela parte pela qual nós temos comunhão com Deus e somente pela qual podemos compreendê-lo e adorá-lo. Por indicar o nosso relacionamento com Deus, o espírito é denominado o elemento da consciência de Deus. Deus habita no espírito, o eu habita na alma, enquanto os sentidos habitam no corpo. É muito interessante, amados, dizer aqui, deixar bem claro, o homem é tripartido, ele tem 3 partes, mas essas partes elas não trabalham de forma independente. A alma sente através do corpo, o corpo sente através da alma, a alma se expressa no espírito, o corpo sente as impressões vindas do espírito. Quer dizer, a estrutura humana ela é perfeita, ela é indivisível de forma prática. Se você tirar a alma e o espírito do homem, o corpo morre. Se você tirar o espírito da alma, a alma morre. A Bíblia os divide, a Bíblia percebe a atividade independente, distinta de cada um, mas não é totalmente independente. São interdependentes, eles precisam um do outro. Por isso que nós vemos aqui, olha, a alma permanece entre esses 2 mundos e ainda pertence a ambos. Ela está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Ela possui também o poder do livre-arbítrio, sendo por isso capaz de escolher dentro do seu meio ambiente. O espírito não pode atuar diretamente sobre o corpo, ele precisa de um intermediário, e esse intermediário é a alma, produzida pelo contato do espírito com o corpo. Portanto, a alma fica entre o espírito e o corpo, unindo-os. O espírito, ele pode subjugar o corpo através da mediação da alma, para que ele obedeça a Deus. Da mesma forma, o corpo, através da alma, pode atrair o espírito para amar o mundo. Então, veja só, a alma expressa a personalidade, a dinâmica, o ânimos, feito alma vivente. A alma representa essa personalidade do homem e ela pode ser atraída pelo mundo para fazer as coisas do mundo, né, da carne através do corpo, e pode ser também atraída pelo espírito para as coisas espirituais. Portanto, há essa batalha dentro da alma, como Paulo diz em Gálatas, entre o corpo e o espírito, para que não façais aquilo que você deve fazer, né? É a batalha constante da vida cristã. Vamos então aqui olhar de forma mais detalhada. O corpo, ele possui 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Através desses 5 sentidos, da sua visão, da audição, do olfato, o corpo transmite impressões, conhecimento, experiências para dentro de si, para a alma. São as portas pelas quais pode entrar a tentação, pode entrar edificação, pode entrar conhecimento, pode entrar experiências pela visão, pela audição, pelo olfato, paladar e o tato. Você vê que quando uma pessoa perde a visão, ela vai depender muito da audição, do tato, do olfato e do paladar. Os outros sentidos acabam procurando se esforçar, se aperfeiçoar mais para substituir a visão, né? Porque é pelo tato que uma pessoa que tenha problemas de visão vai trazer conhecimento da forma, da textura, do sentimento, daquilo que está diante dele. Quer dizer, esses sentidos físicos são as portas pelas quais o mundo entra e se expressa dentro do homem, seja de forma edificativa ou de forma
pecaminosa. A alma é a sede do intelecto, das emoções e da volição. Vamos entender isso aqui. A alma é a sede do intelecto. O que é o intelecto? Os pensamentos, a imaginação, a criatividade, as argumentações, as ideias, as escolhas são elaboradas primeiramente na mente, né? Por isso que é tão importante o cristão saber administrar os seus pensamentos, a sua mente. Porque todas as impressões que entram pelo corpo vão ser analisadas pela sua intelectualidade, pela sua racionalidade, pela sua capacidade de pensar. Então, você pensa, você julga, você discerne através da alma, tá? As emoções nós sabemos, é tristeza, alegria, é raiva, é tranquilidade, é paz, sentimentos. A Bíblia fala muito de controlar os sentimentos, de ter os seus sentimentos controlados pelo Espírito Santo na sua vida, né? E essas emoções estão na alma. Elas podem sofrer impressões do espírito, que nós vamos já falar, do espírito, que é a parte mais nobre e sagrada do ser humano, ou sofrer influências que vêm pelos sentidos físicos, né? De repente, como foi com Eva em Gênesis capítulo 3, ela viu pela visão que o fruto era agradável para comer, e isso começou a mexer nas emoções dela, né? Os sentidos físicos são portas de tentações também, que entram para tentar distorcer, para desequilibrar o teu intelecto e as tuas emoções. Então, é muito importante o cristão entender essa psicologia bíblica do intelecto, das emoções e a volição. Volição é a vontade. A vontade é a sede da nossa decisão. O que os pensamentos, as emoções processam, o que eles trabalham é a vontade que vai decidir, né? Os desejos estão na área das emoções, mas a decisão está na área da vontade. E a vontade é o supremo sentido, a habilidade que só o ser humano tem. Os animais se dirigem por sentimentos, por instintos, por emoções animalescas, né? Mas o homem tem uma coisa chamada vontade. E ele decide, mesmo contra os seus desejos, contra as suas emoções, contra os seus pensamentos, ele tem o poder da moralidade. Isso se chama moralidade. E é aí onde habita o livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer uma vontade livre para decidir, para escolher de acordo com aquilo que ele analisa, que ele sente e que ele percebe. A alma tem esse poder de decisão e de vontade. O espírito é a sede da consciência. Essa consciência é a consciência espiritual. É olhar para si mesmo e saber quem você é. Sabe? É ter a consciência da existência de Deus, é ter a consciência da sua existência no mundo, é ter a alma saber que ela é. O reverendo Billy Graham, ele dizia assim, se o macaco olhar no espelho e disser eu sou macaco, ele deixou de ser macaco. Ele não tem ideia disto, não tem ideia da sua autoexistência. Já o ser humano tem, porque a sua alma possui um espírito. E esse espírito dá consciência, tanto da sua existência pessoal, quanto da existência de Deus. Amém? E também está no espírito a nossa capacidade chamada espiritualidade. Capacidade de crer, capacidade de orar, capacidade de adorar, capacidade de perceber o Criador dentro das realidades humanas. Enquanto da alma para o corpo é apenas impressões de um mundo físico, o Espírito traz as impressões da eternidade, do espiritual, tá bom? Glória a Deus. Então, basicamente a natureza e a estrutura do ser humano está posta, está colocada assim. Agora veja aqui o modelo do ser humano, como ele foi criado.
a Bíblia declara a imagem e semelhança de Deus. A visão do homem como ser criado é comum ao judaísmo e ao cristianismo e exerceu forte influência sobre todas as concepções filosóficas, né? E também com o islamismo. O homem seria, então, uma criatura, ou seja, um ser cuja realidade não é própria, mas que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que lhe confere superioridade em relação aos outros seres. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que o homem é parecido com Deus, ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, ele é portador de sua imagem. Eu quero já aqui dizer isso para vocês. O homem não pode ser classificado como um animal racional. É um mero animal que se distingue apenas pela racionalidade. Não, a superioridade da criação humana é gigantesca. Não há como comparar o ser humano a qualquer tipo de animal. Não há, porque ele não tem apenas racionalidade, ele tem moralidade, ele tem espiritualidade, ele tem a imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura foi impressa pela imagem e semelhança de Deus. Nenhuma outra criatura foi elaborada a partir do ser de Deus. Você compreende isso? Nenhuma outra criatura. Portanto, o ser humano, ele não pode ser classificado como animal. Isso faz parte da filosofia, da psicologia humana. Mas a Bíblia diz que o homem está abissalmente, está anos-luz distante de qualquer criação de fauna ou de flora. Algumas pessoas tentam estabelecer, presta bem atenção nisso aqui, diferença entre ser a imagem de Deus e ser a semelhança de Deus. Todavia, as palavras imagem e semelhança são sinônimas. Na Bíblia, elas são aplicadas para se referir ao mesmo significado. É muito fácil notar que não há diferença entre imagem e semelhança nesse sentido. No texto bíblico, isso pode ser percebido quando nós analisamos alguns versículos do próprio livro de Gênesis. O autor bíblico utiliza essas duas palavras de forma intercambiável, sinônimas. Gênesis 1:26 é a primeira vez que o conceito de que o homem é a imagem e semelhança de Deus aparece na Escritura. No versículo seguinte, 27, apenas a palavra imagem é usada. Já em Gênesis capítulo 5, verso 1, o autor do livro resolveu utilizar apenas a palavra semelhante. Por isso, em Gênesis 9:6, mais uma vez, aparece apenas a palavra imagem, o que mostra que é intercambiável. Tanto faz você dizer que é a imagem de Deus, como é a semelhança de Deus, ou imagem e semelhança de Deus, né? Não há uma diferença. Então, o que significa isso? Ser imagem e semelhança de Deus. A imago Dei, no homem, imago Dei é a expressão latina para a imagem de Deus. A imago Dei no homem é o que torna superior a todas as outras criaturas criadas por Deus. São atributos, presta bem atenção, a imagem de Deus são atributos, qualidades que foram dadas intrinsecamente à natureza humanas. Só o homem tem, Deus deu ao homem e nenhum outro ser possui isso. Quer ver? Raciocínio. Raciocínio, nós falamos de criatividade, imaginação. Qualquer outro animal vai se deparar com um oceano e vai recuar, vai voltar, vai viver sua vida dentro de uma ilha. O ser humano não, vai criar um barco. O ser humano vai criar um barco, vai se aventurar no desconhecido e vai descobrir novas terras. Isso faz parte da criatividade, da imaginação, da racionalidade, da curiosidade que leva às descobertas e invenções científicas. É o raciocínio. Qualidade, habilidade que Deus deu ao homem. Espiritualidade também é outro atributo dado à natureza do homem que faz parte da imagem de Deus. É adoração, culto, a capacidade de se relacionar, né, com Deus, de se
identificar com Deus, de se comunicar com Deus. Dificilmente, olha, acho impossível você encontrar cachorros, lobos se reunindo para fazer um culto, estabelecendo líderes, seguindo liturgias, criando religiões. Isso é habilidade do ser humano. Consciência, percepção da sua própria realidade, que eu já falei aqui, palavras do reverendo Billy Graham, o animal não tem consciência de quem ele pessoalmente é. Isso é uma habilidade do ser humano, dele se enxergar no espelho e se conhecer e se identificar, né? Agora vamos a uma questão muito debatida no meio teológico, né? Eu vou deixar esse debate para a próxima aula, para a gente não deixar muito longo esse vídeo, tá bom? Medita nessa estrutura, nessa natureza do ser humano e a gente volta na próxima aula para a gente falar sobre a queda do homem e o que aconteceu com a imagem e semelhança de Deus, tá bom? Deus abençoe e até a nossa próxima aula.